Bem, vamos então começar. Já estamos na hora. Muito bem. Boa tarde. Ora, esta sessão é uma sessão, no fundo, é uma sessão que será a nossa última sessão do seminário dedicado à terra como material de construção regenerativo. É um seminário que foi organizado e é organizado pela Associação Centro da Terra, enquadrado no programa europeu Green Week. Pronto. O que nós pretendemos neste seminário é mostrar de que forma é que o material terra pode estar dentro dos limites ecológicos do nosso planeta e dessa forma contribuir para a meta da produção e consumo de poluição, reduzir o consumo e a produção de poluição a nível da construção e de todo o ciclo de vida do nosso parque habitacional, não é? De que forma é que a terra, como material de construção, pode contribuir para a poluição zero. Ora, isto é um seminário que foi composto por 3 sessões. Estamos então na nossa última sessão. E nesta última sessão vamos ter o arquiteto Jorge Fernandes e a engenheira Susana Lucas a falar-nos sobre o ciclo de vida da terra como material de construção e como este pode contribuir então para a poluição zero. A sessão será moderada pela equipa composta pela Catarina Santos e o Ricardo Mateus, e para não perdermos mais tempo e avançarmos naquilo que nos traz cá, passo a minha palavra à equipa de moderadores, que serão eles que vão coordenar toda esta sessão. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Ana. Começo então por apresentar a primeira oradora. A Susana Lucas possui então 2 licenciaturas em Engenharia e 2 doutoramentos também em Engenharia e outras diversas pós-graduações e formações. Trabalhou durante mais de 15 anos na gestão de projetos de construção como projetista, empreiteiro, dono de obra e fiscalização, tendo nos últimos tempos lecionado no ensino superior, onde se sente em casa. Neste momento tem como paixão a área da construção sustentável, saudável e a restituição ao meio natural. Susana é também presidente da direção da associação Free to Be, a associação Educar para a Sustentabilidade, que tem uma plataforma online de partilha de informação sobre sustentabilidade, saúde, engenharia e inovação. Finalmente tem também um livro recentemente publicado intitulado da manutenção preventiva à gestão sustentável de edifícios, guia prático na perspectiva da engenharia civil. Muito obrigada, Susana. Dou-lhe então agora a palavra. Obrigada eu, boa tarde a todos. Agradeço desde já, no âmbito da Green Week, à Associação Centro da Terra, ter este convite. Agradeço também estar neste grupo da última sessão. Espero corresponder de alguma forma. A minha perspectiva era fazer um enquadramento em relação à construção sustentável, porque considero que às vezes nós falamos muitas coisas muito técnicas, que aí será o meu colega Jorge que vai abordar, e portanto queria primeiro fazer-vos uma visão geral sobre o conceito. Portanto, eu vou tentar compartilhar tela neste momento. Julgo que já estejam a ver a minha tela neste momento. Só para confirmar, por favor. Sim. Obrigada. Sim? Sim. Ok, obrigada. Então, a primeira coisa que eu vos vou abordar é realmente a sustentabilidade no ambiente construído.
isto é um conceito muito simples e muito real, digamos assim. Depois, como é que isso podemos transportar isso para a construção em terra? Que se calhar todos nós às vezes dizemos assim, mas isso é óbvio, mas se calhar se analisarmos relativamente aos 7 parâmetros, digamos assim, definidos, temos uma percepção melhor do que é que estamos a falar, porque a sustentabilidade é sempre um conceito que nós temos muito, muito, muito nas nossas vidas, então agora ainda mais. Depois a questão da poluição zero na construção, quais são as perspectivas, e também falarmos nas nossas 3 casas. Então vamos lá. Portanto, normalmente quando nós efetuamos construção de uma forma genérica, temos um objetivo-alvo, digamos assim, de termos durabilidade, portanto, temos normalmente uma vida que perspectivamos para aquela construção, normalmente até consideramos queremos que seja maior do que ela na realidade é, por vezes. A questão da segurança, portanto, principalmente para riscos, e cada vez os riscos estão mais presentes na nossa vida. A questão estética, claro que também está presente, por isso é que temos sempre a perspectiva da arquitetura no desenvolvimento dos projetos. A economia, claro que as soluções são sempre perspectivadas numa vertente também económica, portanto temos que ter presente que temos um valor que temos a gastar e, portanto, qual é a nossa economia, e depois também a questão da economia no ciclo de vida, mas aí o Jorge com certeza vai analisar isso melhor. A questão ambiental, portanto, cada vez maior, não é? E cada vez temos mais investidores preocupados com as questões ambientais quando querem construir ou quando querem investir no setor da construção. E a funcionalidade. Portanto, convém que os edifícios sejam feitos para uma determinada função. Portanto, isto é uma coisa genérica que todos nós temos presente e que não é nada que nos transcende. Só estou agora a sistematizar só para nós refletirmos sobre o que eu vos vou abordar. Portanto, este conceito de construção sustentável vem desde 94, portanto, vejam lá, já foi há uma série de anos. E, portanto, o que o Charles Kirby definiu foi a criação e o planeamento responsável do ambiente construído, saudável, com base na otimização de recursos naturais disponíveis e em princípios ecológicos. Tão simples quanto isto. Que depois abordou em 7 princípios, e é estes 7 princípios que eu depois vou analisar com vocês em relação à Terra, que vocês vão achar, vai só obviamente chegar à conclusão que isto é muito mais simples se estivermos a analisar uma construção em terra do que uma construção com outro material qualquer. Diz que isto é tudo lógico. Portanto, ser uma redução de consumo de recursos, a reutilização de recursos no máximo possível, o reciclar dos resíduos da demolição, proteger os sistemas naturais, eliminar todos os materiais tóxicos em todas as fases do ciclo de vida, incorporar o custo total nas decisões económicas. Portanto, isto também é extremamente importante, que é uma coisa que normalmente não se aborda, e promover a qualidade em todas as fases também do ciclo de vida. O que é que nós normalmente temos? Nós temos formas de avaliar a construção, e a sustentabilidade da construção não é mais do que uma forma de avaliarmos a construção, ok? O que acontece é que qualquer um de nós, quando olha para isto, e se eu vos disser que está relacionado com hotéis, vocês todos identificam e conseguem perceber com estas estrelinhas o que é que estamos a falar. E, portanto, quando estamos a fazer uma certificação do ambiente construído, não é mais do que categorizar o ambiente em termos de funções, em termos de parâmetros de sustentabilidade que foram definidos. Portanto, isto a gente consegue identificar perfeitamente. Portanto, nós quando vamos a um hotel conseguimos escolher por estas estrelas e, portanto, quando nós estamos na sustentabilidade, temos uma série de sistemas de avaliação da sustentabilidade a nível que já existem cá em Portugal e também lá fora, portanto, desde o britânico ao americano, portanto, e ao português até ao Neighbours, que é australiano, que na realidade, de formas relativamente distintas, mas próximas, analisam componentes do solo, da mobilidade
da energia, da água e dos materiais dentro da construção. Okay? Agora, depois existem parâmetros ou diferentes ponderações. Se estivermos a falar do ambiente de um edifício que vai ser construído, ou então de um edifício que já está em exploração. O que a Catarina falou, portanto, eu por acaso, no meu trabalho do segundo doutoramento, fiz um sistema, por exemplo, de avaliação da sustentabilidade na operação de edifícios. Naquele caso era de instalações desportivas, porque realmente é uma componente que às vezes não abordamos tanto e é muito importante, porque na tal análise de ciclo de vida é o tempo maior que temos, digamos assim, que analisar e que se calhar em termos de investimentos são os maiores investimentos. E por vezes estamos sempre preocupados com o investimento inicial e não com o investimento durante a vida útil. E portanto vamos lá então falar destes 7 princípios em relação à terra. Portanto, queria-vos abordar isto só de uma forma muito simples, que é a questão da redução de consumo de recursos. Nós estamos neste momento num desafio muito grande no setor da construção. Julgo que todas as pessoas que estão aqui devem ser pessoas da área. Portanto, nós estamos já num desafio muito grande e eu acredito que a redução de consumo de recursos cada vez vai ser mais implementado, isto é, temos que ter soluções cada vez mais otimizadas em termos de uso de recursos, porque eles cada vez são mais escassos, ok? E, portanto, estas soluções de muitas camadas, muitos materiais distintos, vão ter que começar a ser repensadas porque os recursos estão a ser cada vez mais limitados. E a Terra ainda é o recurso que temos em maior quantidade dentro deste planeta, mesmo assim, salvo seja. Depois temos a reutilização do recurso o máximo possível. Isto é uma tendência também em termos de construção, nós temos que pensar nos recursos que utilizamos no ambiente construído, portanto, quantas vezes é que o podemos utilizar e quantas vezes ele pode ter o mesmo uso que teve inicialmente. Quando estamos a falar em terra, com certeza que isto é uma coisa que é óbvia para toda a gente. Depois temos a reciclagem de resíduos de demolição. Esta fotografia foi uma fotografia muito feliz que eu tirei no Algarve, porque atrás de uma casa estavam a fazer outra. Portanto, eu acredito e espero, e portanto estava uma casa a ser desmontada para se fazer outra. E eu acredito e espero que isto seja a nossa realidade cada vez mais, que é estarmos a preocupar-nos com o que, pronto, neste momento já não está em uso e reutilizarmos esses resíduos, que são recursos, principalmente quando estamos a falar em terra, para conseguir construir um novo edifício. Portanto, isto é uma das perspectivas mais desafiantes que nós temos agora no setor da construção. Depois, proteger os sistemas naturais e o funcionamento de todas as suas atividades. Eu julgo que não existe, talvez, processo construtivo mais ligado à natureza do que a própria natureza, não é? Como é a terra. Nós temos que ter presente uma coisa que acontece muito e que, por acaso, há bocado antes de iniciarmos a sessão, estávamos a falar, destas diferenças, digamos assim, de temperaturas, diferenças de chuva. As chuvas, eu na área de engenharia civil, na licenciatura tirei hidráulica, normalmente nós calculamos os ciclos para caudal médio, mas não é o que acontece. E realmente todas as nossas construções têm que estar mais preparadas para estas chuvas intensas e não previsíveis que cada vez temos. Se tivermos estruturas mais naturais, mais facilmente se adaptam a estes, digamos assim, desafios novos que nós temos. Porque a questão das alterações climáticas, eu considero, isto é a minha perspectiva, que é de acordo com o que nós temos de registro. Portanto, elas sempre existiram no planeta
e se calhar vão sempre existir daqui a uns milhões de anos. O que acontece é que nós estávamos a construir, ou começámos a construir agora com uma grande velocidade e com uma grande rapidez e não adaptada aos riscos naturais que vão acontecendo. A questão dos materiais tóxicos. Eu julgo que na segunda sessão falaram da parte também da terra como um ambiente saudável. Também é uma área que me interessa bastante. Portanto, a saúde da construção é a nossa saúde e, portanto, é muito importante e cada vez existem mais estudos relacionados com a questão dos efeitos tóxicos que temos na nossa saúde por causa dos ambientes construídos, quanto mais agora que estamos muito mais tempo dentro dos nossos ambientes construídos. Portanto, quanto mais naturais os nossos ambientes construídos forem, melhor o nosso corpo reage a eles. Portanto, é importante também termos a consciência que isto afeta-nos em termos de saúde. Eu julgo que também foi abordado na outra sessão. Eu, lamentavelmente, não tive a oportunidade. A questão das decisões económicas, como tinhas referido anteriormente, nós temos que ter consciência que não é só um investimento inicial. Os edifícios têm que ser mantidos e devem ser mantidos na sua componente construtiva. Eu julgo que existe aqui muito boa gente, com certeza, que se lembra de antigamente as pessoas, pelo menos aqui, eu moro no Ribatejo, portanto... Parece que a Susana ficou sem som. Ficou sem internet. Parece que ficou congelado. Não foi só som. Ela continua on, mas nós não ouvimos. Isto é o problema das alterações climáticas, não é? Olha, ela saiu. Deve ter tido algum problema. Peço desculpa por estes contratempos, mas isto acontece. Vamos ver se a Susana volta a entrar para continuar a apresentação dela. Bem, vamos ter que passar para os Jorge porque a Susana ficou sem eletricidade e sem internet. Por isso agora vai demorar um bocadinho para voltar online. Por isso passamos para os Jorge, está bem? São coisas que realmente acontecem, não é? Estamos super dependentes das tecnologias e por isso, quando elas falham, também falhamos. Pronto, assim sendo, vou introduzir o Jorge Fernandes. O Jorge Fernandes é doutorado em Ecoconstrução e Reabilitação, é mestre em Construção e Reabilitação Sustentáveis pela Universidade do Minho, é licenciado em Arquitetura pela Universidade de Évora. Ele tem uma longa experiência em termos de investigação, ele trabalhou no gabinete Armadilha Solar, Arquitetura, Energia e Ecologia, onde para além de ser um ateliê de projeto também se dedica bastante à investigação e atualmente é bolseiro de investigação pós-doc na Universidade do Minho, onde desenvolve investigação sobre os princípios de sustentabilidade da arquitetura vernácula portuguesa e a sua possibilidade de adaptação à arquitetura contemporânea. O que o Jorge tem vindo a fazer nos últimos anos é, de algum modo, tentar quantificar o desempenho de algumas tipologias da arquitetura vernácula portuguesa, porque os estudos que nós conhecíamos até então eram muito qualitativos e pouco quantitativos, e ele chegou a umas conclusões bastante importantes e interessantes acerca de algumas tipologias da nossa arquitetura vernácula, que vai hoje partilhar connosco na apresentação. Jorge. Então, eu vou partilhar o meu ecrã. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e pela gentil introdução. Penso que já estão todos a ver, certo? Sim. Sim. Ok.
Então, normalmente, boa tarde a todos. Obrigado ao Centro da Terra pelo convite para participar. Aquilo que eu vou apresentar, muitos dos que estão a assistir já estão fartinhos de ver, eu peço desculpa a esses, mas pediram para apresentar isto outra vez e é o que eu vou fazer. Eu vou tentar apresentar aqui duas componentes. Eu vou tentar focar mais na parte da avaliação de ciclo de vida de materiais em terra, que era isso que interessava mais para aqui. Mas como o tema também estava relacionado com a poluição, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais sucinta, relacionada mais com o ambiente anterior e a qualidade do ambiente anterior e a poluição nos ambientes anteriores e o contributo da Terra para isso, ou pelo menos numa pequena parte. Então, para começar, nós sabemos que as atividades humanas são responsáveis por a grande quantidade de emissão de gases de efeito de estufa. Sabemos que o setor dos edifícios é responsável por 8%, embora neste gráfico que está aqui, que é um exemplo interessante, só mostra uma parte dos impactos associados aos edifícios, porque se nós contarmos com os impactos que estão, ou os gases de efeito de estufa que estão associados à produção de energia que é necessário produzir para operar edifícios, ou toda a indústria que está à volta da construção produz materiais que são para os edifícios, esta parcela aumentaria bastante, fora as restantes. Por isso sabemos que é um setor com muitos impactos ambientais. O parque edificado, toda a gente já sabe que representa 40% do uso de energia. O setor da construção representa 1/3 das emissões de CO2 e o mesmo setor é responsável por mais de 50% do uso de matérias-primas virgens, pela utilização em massa. E sabemos que isto tudo está associado ou pelo menos até agora está, a um sistema linear que é muito pouco sustentável, onde tudo o que é extraído acaba em aterro, em resíduo, não é? Em que nada consegue ser reciclado, ou pelo menos o tipo de construção industrial que nós agora temos. E é esse o problema realmente que se reflete, é que depois temos também associados ao setor da construção, 33% dos resíduos globais de RCDs, não é? Resultam de construção e demolição, que é um problema também, depois o que é que se faz a todos estes resíduos. Então, do lado ambiental, assim de uma forma muito genérica, e comparando aqui dois parâmetros, que é o potencial de aquecimento global e a energia incorporada, e numa comparação muito simplista, apenas por metro cúbico de material, ou seja, não é pela unidade declarada do mesmo, podemos ver que, por exemplo, se tivéssemos, e simplificando a linguagem que aqui está, por exemplo, se tivéssemos um carro que emita 10 kg de CO2 por cada 100 km, e transferíssemos isso para os impactos dos materiais, o que vemos é que, por exemplo, aqui do lado esquerdo, peço desculpa, os materiais são normalmente os materiais tradicionais, os materiais vernáculos, onde se inclui a terra, têm substancialmente menos impactos ambientais que os materiais designados como materiais industriais. Onde vemos aqui o betão, os cerâmicos, o aço, então, é aqui fora de escala. E no caso do aço, a energia incorporada, o potencial de aquecimento global que está num metro cúbico de aço daria para dar 509 voltas à Terra com este Renault Clio. E do lado da energia incorporada, também se tivéssemos uma lâmpada, que hoje em dia seria um atentado ambiental, mas ok, para simplificar, uma lâmpada de 100 watts que estivesse ligada 24 horas durante 30 dias, também vemos aqui que do lado dos materiais tradicionais, a palha, a taipa, a madeira, o granito, que os impactos ambientais ou a energia incorporada é muito, muito inferior aos dos materiais designados como materiais de base industrial. E que se vê aqui, por exemplo, aqui no caso do aço também, precisávamos 703 lâmpadas ou equivalente a 703 lâmpadas de energia incorporada, e aqui no caso das lâmpadas 86. Isto numa linguagem muito simplificada, só para se perceber a relação de proporções. No lado da poluição e do lado das consequências da poluição dentro dos edifícios e os efeitos que isso tem na saúde humana. Sabemos que segundo a OMS, 4 milhões de mortes prematuras relacionadas com doenças provocadas pela má qualidade do ambiente interior, muitas relacionadas com pneumonias, ataques cardíacos, doenças pulmonares graves, e relacionado com a qualidade do ar, morrem 1000 pessoas por dia de mortes prematuras, o que é um risco 10 vezes superior a um acidente de carro. Se depois associarmos isso também à pobreza energética que existe, e que no caso da Europa representa 50 milhões de pessoas, e que no caso de Portugal representa 1/5 da população, ou pelo menos o que está relatado é que 1/5 da população não consegue manter a sua casa devidamente aquecida, as pessoas que não têm
que sofrem de pobreza energética, não têm outros meios para aquecer, têm que socorrer muitas vezes de meios de aquecimento bastante poluentes ou muito pouco eficientes, e que dá para ver aqui é que, por exemplo, o aquecimento nas habitações e a libertação de partículas inaláveis é muito superior a todos os restos dos setores de atividade. E mesmo ainda aqui alguns até ao óxido nitroso e etc. O que se vê que a qualidade do ar relacionada também com o mau desempenho dos edifícios e com a pobreza energética das pessoas também tem uma grande influência. Para isso, ou para combater isto, existe a Diretiva da União Europeia para o Desempenho Energético dos Edifícios, que está constantemente a ser revista e as metas a serem revistas e a serem cada vez mais ambiciosas, isto relacionado com o desempenho energético e com a parte da energia, e há outra iniciativa relacionada com a parte dos materiais, que são as declarações ambientais de produto, que neste momento ainda são facultativas, mas é expectável que dentro em breve até possam passar a ser obrigatórias e já começam a aparecer alguns materiais com declarações ambientais de produto emitidas. E nestes parâmetros, a terra, os materiais em terra, têm um potencial bastante interessante e relevante que eu vou tentar passar a explicar. Por exemplo, aqui neste caso, este hospital em Felderkish, do arquiteto Martin Rauch, esta parede de taipa que está aqui foi utilizada para tentar controlar a umidade dentro do edifício de uma forma natural, evitando os sistemas de ventilação ou os sistemas de regulação mecânica, porque isto é um hospital para pessoas com doenças respiratórias. Então, o que se tentava era reduzir ao máximo o uso de máquinas e tentar, através da inércia térmica e higroscópica da taipa, regular a umidade de uma forma natural. E depois, também juntando aqui técnicas tradicionais com técnicas convencionais, como as estruturas de betão, por exemplo, estas abóbadas tradicionais, quando comparadas com lajes de betão com o mesmo desempenho funcional, estas usam 75% menos energia, têm 69% menos emissões de carbono, 71% menos de desperdício, têm um custo equivalente ao das lajes de betão, mas têm o que se costuma designar como um problema, que necessitam de mais mão de obra. Eu, por acaso, tenho a visão que se precisa de mais mão de obra, mas tem um custo equivalente, é melhor ter o custo associado à mão de obra do que ter o custo associado apenas ao material. Mas é um ponto de vista. E agora, indo à parte dos resultados, ou à parte mais técnica, eu vou tentar fazer aqui um apanhado rápido sobre o desempenho e conforto térmico de um edifício que nós monitorizamos em taipa, um edifício tradicional, e depois focar-me mais na avaliação de ciclo de vida, também num caso específico para o contexto português, para a taipa e para os BTCs. Começando aqui pelo desempenho térmico, e depois também vou mostrar aqui um resultado de uma simulação. Nós monitorizamos um edifício durante mais de um ano no Alentejo, ali no concelho de Moura. É uma zona que tem invernos relativamente suaves e verões muito quentes, muito quentes, não é? Safara fica a 5 km da Marleja, que tem o recorde nacional da temperatura mais elevada, não é? Por isso dá para perceber que é bastante quente. É uma casa de, presume-se, dos finais do século XIX, é uma casa em taipa, continua a ter os sistemas construtivos tradicionais, as caixilharias praticamente as originais, com algumas reparações pontuais, às quais foram acrescentados os vidros. Este edifício foi reabilitado em 1984 pelo arquiteto Vitor Mestre, que manteve e teve respeito pelo existente, reparando apenas o que era necessário reparar e fazendo algumas adaptações para a família que ia viver aqui. Eu não vou detalhar muito isto, porque já falei disto muitas vezes aqui na CDT, só para mostrar que este edifício, que é um edifício que não está otimizado, que é um edifício tradicional, não é? Vida simples, não está otimizado para as perdas por ventilação, etc. Por exemplo, aqui durante o verão, o que nós vemos é que com grandes variações na temperatura exterior, com umas máximas frequentemente acima dos 35 graus, muitas vezes a tocar aqui nos 40, e a temperatura no interior é muito estável e anda aqui na casa dos 26, 27 graus, que continua a ser uma temperatura de conforto, não é? Eu vou mostrar isso, embora normalmente nas normas de conforto a temperatura de referência sejam uns 25 graus, aqui percebe-se que com 27 ainda estamos numa situação de conforto. Em relação à umidade, um edifício que também não tem qualquer tipo de sistema de climatização ou de regulação da umidade ou nem de arrefecimento, mantém, por meios passivos também, a umidade aqui entre os 40% e os 60%, que também é o mais adequado para a saúde humana. Ou seja, se temos umidade entre estes valores,
é muito pouco provável que apareçam problemas de condensações, bolores, etc., que depois vão dificultar ou vão piorar a qualidade do ar interior. E como estava a ver aqui, ou como estava a tentar mostrar, por exemplo, isto mostra uma gama de conforto, em que acima desta linha superior estaríamos muito quentes e abaixo desta linha estaríamos com frio, e a temperatura que nós temos registada dentro daquele edifício na situação de verão é que está aqui no centro da gama de conforto, ou seja, tem uma situação de conforto perfeita para um edifício que não usa qualquer sistema de arrefecimento. De inverno, claro que o desempenho não é assim tão bom, não é? Por meios passivos não é assim possível, é preciso usar sistemas de aquecimento. No entanto, a temperatura continua a ser estável nos compartimentos que não são aquecidos, embora abaixo do limiar de conforto, mas com um sistema de aquecimento simples, neste caso com uma salamandra, vê-se que há aqui uns picos que sempre que liga à salamandra, a temperatura sobe rapidamente para parâmetros de conforto, e quando ela está ligada durante algum tempo e se desliga, não é como neste caso em que os proprietários estiveram fora de casa, a temperatura do edifício levou cerca de 3 a 4 dias a estabilizar ou a descer até chegar ao nível dos outros compartimentos. Mostra também a capacidade das paredes de absorverem bastante daquele calor e de o manterem e irem libertando ou irem perdendo ao longo do tempo. E também mesmo na umidade continua a estar em parâmetros bastante aceitáveis. Eu aqui já não vou detalhar, percebe-se que com uma situação de conforto com um sistema de aquecimento. Fazendo uma categorização, aplicando as normas de conforto, ou seja, uma categorização que aplica ao desempenho, comparando várias categorias de edifícios ou várias categorias de desempenho de edifícios, que eu já vou explicar. De inverno, o edifício tem um comportamento que está fora do que as normas definem. Tem um comportamento fraco, não é? Pelo menos porque ele está sempre a maior parte do tempo a correr o que se chama em free running mode, não está a ser aquecido, ou seja, está a ser ventilado naturalmente. Mas no caso do verão, um edifício antigo, finais do século XIX, como já tinha dito, está a maior parte do tempo na categoria 1, ou seja, e explicando o que são as categorias. A categoria 2 é a categoria exigida para edifícios novos. Esta é a categoria 2. E a categoria 1 é a categoria exigida para edifícios especiais. E edifícios especiais são edifícios que têm condições de conforto muito mais estreitas, ou seja, os valores, a margem é muito mais curta, e são, por exemplo, lares de idosos, creches, hospitais. E este edifício, que é um edifício antigo, está a maior parte do tempo na categoria 1 em termos da qualidade do ambiente interior, a parte térmica. E também na parte da umidade, também está a maior parte do tempo entre 1 e 2. Estamos a falar de um edifício com mais de 100 anos, não é? O que não deixa de ser interessante. Nós quisemos perceber, por causa destas discussões que há sobre os regulamentos e as pessoas que se queixam que o regulamento é muito exigente e que não tem outras coisas em consideração em relação à Terra, a não ser o U, nós tentámos ver aqui em relação aos valores de U, aos coeficientes de transmissão térmica que agora são exigidos, e tentar fazer uma comparação simulando, não é, com os dados que temos disponíveis, fazer uma comparação entre o sistema tradicional e o seu desempenho durante um ano e um sistema corrente. E é isso que eu vos vou mostrar agora. A análise é uma análise simplificada, já tenta ter algum grau de complexidade, mas mesmo assim tem algumas simplificações para se conseguir gerir o modelo. Nós tivemos que usar os dados bibliográficos das propriedades da terra, os que estão disponíveis, que alguns não são fáceis de arranjar ou variam muito entre a bibliografia. O valor de U, nós usamos o valor de U que está regulamentado para Portugal e que está no ITE 50, de uma publicação do LNEC. E depois fizemos uma comparação com o resto dos requisitos regulamentares. E comparando, não estando a falar aqui de todas, ou seja, esta é a parede tradicional, sem qualquer tipo de isolamento, uma parede de 60 cm, com um U de 1.30, e depois agora uma parede de tijolo convencional, com isolamento pelo exterior, e o U de 0.50, que é o U exigido para aquela zona onde está o edifício. E o que nós vemos aqui é que realmente no desempenho anual das necessidades de energia para climatização, na parte do aquecimento, a parede tradicional perde. E no somatório perde bastante. É a pior de todas. É a pior parede de todas. Mas, se analisarmos a parte do arrefecimento, a parede em taipa, a parede tradicional, tem praticamente metade das necessidades da parede de tijolo com ETICS. O que é um dado interessante. E depois, se pegarmos na mesma parede e a isolarmos da mesma forma, vemos que as necessidades da parede de taipa duplicam também. As necessidades para arrefecimento duplicam também.
E as necessidades para aquecimento ainda sobem aqui um bocadinho. Isto agora é que é importante perceber. Nós agora, neste momento, estamos a tentar obter dados mais detalhados e parâmetros que nos permitam calibrar melhor o modelo de simulação para ver se conseguimos ver se estes resultados variam ou não e conseguimos termos resultados mais fiáveis. No entanto, não deixa de ser desinteressante, porque percebes que aquele tipo de edifício estava muito bem pensado ou concebido para lidar com o problema daquele clima, que era o verão. O problema ali era o verão, porque não havia nada para conseguir arrefecer, a não ser os meios passivos. E realmente o edifício é o que tem menores necessidades de arrefecimento. Dado que estamos numa situação em que se prevê que a temperatura continua a subir, não é? E que haja um aumento exponencial naquela zona da temperatura média anual, e aqui a Agência Internacional de Energia diz que as necessidades de arrefecimento até 2050 irão triplicar, não é? Se calhar este tipo de construção é interessante para analisar e para perceber melhor, porque se calhar ou seja, não iremos precisar de tanto isolamento durante o inverno e este tipo de edifício adaptar-se-á melhor em situações de verão. E tentando acelerar aqui para não perder mais tempo, para a avaliação de ciclo de vida. Em relação à avaliação de ciclo de vida, não existia informação de avaliação de ciclo de vida para a TAIPA ou para os BTCs de acordo com as normas aplicáveis para as declarações ambientais de produto. Havia muitos estudos, mas depois eram muito difíceis de comparar, porque uns consideravam apenas alguns parâmetros, outros consideravam outros consideravam os mesmos parâmetros, mas ignoravam uma série de coisas pelo caminho, e depois era muito difícil cruzar essa informação e perceber o que é que poderia sair dele. Ou seja, os dados eram muito difíceis de comparar, ou porque eram feitos noutras zonas do mundo, etc., mas eram muito difíceis de comparar. Nós então quisemos fazer um estudo, seguindo as normas para as declarações ambientais de produto, de modo a poder comparar a TAIPA com os materiais equivalentes que têm já as DAPs emitidas ou que virão a ter no futuro. Para isso fomos a uma empresa especializada neste tipo de construção, fizemos um inventário de ciclo de vida, ou seja, recolhemos toda a informação relacionada com a produção dos materiais e fizemos o estudo que neste momento a empresa, se quisesse, podia emitir uma declaração ambiental de produto destes materiais. Então, o que é que nós fizemos? Para o ciclo de vida do produto, nós contabilizamos tudo o que entrou, ou seja, os recursos que entram, matérias-primas, energia, água, que são necessárias para a produção, nas etapas do produto, não é? E contabilizamos também as emissões ou os poluentes relacionados com esta produção, que alguns têm que ser com software relacionados com bases de dados de ciclo de vida. No caso da terra, é particularmente interessante porque é um resíduo que não tem que ir propriamente para deposição, não é? Tem um grande potencial de reciclagem ou reutilização, sem ter que ter um processamento, não ter grande processamento, ou ser, assim, basta em alguns casos misturar-lhe água e voltar a fazer. Tem este potencial. Então, o que nós fizemos foi, no caso dos BTCs, considerando um BTC como uma unidade declarada, os impactos para um BTC, contabilizamos os impactos que são obrigatórios para as DAPs, o mínimo, que são as etapas entre a extração e o portão da fábrica, ou seja, os impactos ambientais até à saída do material ao portão da fábrica. E no caso da TAIPA, como não existe a fábrica, vamos chamar-lhe assim, a unidade de produção, contabilizamos os impactos até à fase de construção, até à fase de construção da parede. Contabilizamos também cenários para outras etapas, utilização, demolição e processamento, mas não contabilizamos os impactos. Como não havia dados suficientes e não quisemos estar a basear-nos em muitas especulações, definimos os cenários, definimos o que é que seria possível, conforme os cenários de reciclagem, etc., e o que é que poderia entrar ou não entrar, mas não fizemos uma contabilização dos impactos. E, fazendo aqui uma comparação por metro quadrado de parede, para tentar simplificar, para o mesmo requisito funcional, ou seja, para compararmos as mesmas coisas. Ou seja, por exemplo, aqui no caso da TAIPA, todas as paredes que estão aqui, ou com estes diferentes materiais, têm todos o mesmo coeficiente de transmissão térmica. Fizemos dessa maneira. Por caso dos BTCs, fizemos para paredes interiores, para não ter problemas com os requisitos, mas continuámos no mesmo tipo de requisito, que era só para fazer divisórios. E o que nós vemos aqui é que, só para estes dois parâmetros, potencial de aquecimento global e para a energia incorporada, os materiais em terra, que são este a castanho, não é? Têm substancialmente menos impactos do que os materiais convencionais, neste caso de tijolos cerâmicos ou tijolos de betão. Claro que não é poluição zero,
Isso, poluição zero, é muito difícil de conseguir. Mesmo muito difícil, a não ser que extraímos a terra à mão, não é? E a transportemos num carrinho também à mão e a piluemos também à mão. Mas a rentabilidade económica disso não existe também, não é? Por isso tivemos que basear-nos aqui num cenário real. Por isso há aqui gastos de alguns combustíveis, transporte, etc. E isso reflete-se aqui. Mostrando todas as categorias de impacto que são analisadas, percebe-se aqui que a azul está um material que neste caso são os BTCs versus materiais convencionais, e na maior parte das categorias de impacto também que se vê que os BTCs ganham sempre, ou o material em terra ganha sempre. E no caso da taipa, é idem, aspas também, não é? Os impactos associados à taipa também são muito inferiores aos dos materiais convencionais. E para fazer aqui uma comparação que pode ser relevante para esta análise. Claro que nós aqui consideramos, como o fabricante considerava, não é? Que ele usa uma percentagem de cal na produção dos BTCs. E, no caso da taipa, pode usar cal ou não usar, dependendo da qualidade da terra. Nós aqui consideramos o cenário que seria o cenário pior que eles normalmente têm e consideramos uma percentagem de cal que eles adicionariam se o solo não tivesse a qualidade desejada. Então, aqui no caso dos BTCs, e eu vou fazer isto, claro que isto aqui está por 100%, mas eu vou só mostrar. Por exemplo, aqui para o potencial aquecimento global, a cal é esta barra verde. E então, quando é adicionada a cal, que é no processo da produção, não é? A cal representa aqui 80% dos impactos associados ao BTC. Só a cal, nesta etapa, representa 80%. E só são 6%. São 6% de cal que representam 80% dos impactos. Como um bocadinho de material tem muita influência, porque a cal tem imensos impactos na sua produção. E no caso da taipa, o que também vemos aqui é a adição da cal, que neste caso são 3%, representa 60% dos impactos ambientais, e os restantes impactos estão relacionados com o uso de, por exemplo, uma betoneira que é a gasóleo, não é? E depois também de uma bobcat que eles usavam para transportar a terra desde o sítio onde eles estavam a misturar até à zona dos taipais, e o combustível gasto pelo equipamento, e está relacionado aqui. E já acabou. Olha, pensei que tinha mais, não tinha mais. Já acabou. E é isto. Não sei se têm dúvidas ou não. Muito obrigado, Jorge. Eu não sei neste momento se a Susana está em condições de retomar a apresentação. Se estiver, já há aqui algumas dúvidas do público para esta apresentação, mas a Susana, estando em condições, ouviríamos. Eu julgo que sim, espero que neste momento não me falte a luz novamente. Peço imensa desculpa por o transtorno que possa ter causado, mas realmente esta questão de estarmos todos online, depois também tem estes desafios. Não sei se foi só o Zoom que faltou-lhe energia, mas cá em casa também faltou. Ricardo, diz se queres que eu faça ou sim, se queres eu acho que sim, não é, Catarina? Eu acho que a Susana agora apresentaria e depois abriríamos ao debate. Ok. Também eu julgo que estou numa fase já final. Estão a ver então já a minha apresentação? Sim, sim. Sim. Ok. Então vamos lá continuar. Peço imensa desculpa por este transtorno. Então, uma questão também é a questão de promover qualidade de todas as fases do ciclo de vida do ambiente construído. Portanto, isso realmente seria também um aspecto que, se calhar agora até o Jorge falou melhor que eu, com certeza, sobre a questão da construção em terra. Portanto, eu depois tenho aqui, se isto funcionar, a questão da poluição zero na construção. Portanto, isto, como o Jorge disse, não é propriamente uma coisa 0-0, mas acreditamos que existem já algumas tendências e eu vou-vos dizer 3. Portanto, a questão da circularidade na construção. Portanto, já existe normativo, por exemplo, no Reino Unido, relativamente a que nada sai do lote. Portanto, temos que começar a pensar no ambiente construído de uma forma não só para a sua vida útil, mas também para o pós a sua vida útil, pelo menos do edifício que estamos a projetar. Portanto, as coisas têm que ser pensadas de outra forma.
Depois temos também a restituição ao meio natural. Já que temos um ambiente construído, pensar que se os materiais foram retirados do meio natural, sejam eles de que forma foram, e até transformados, como é que podemos contribuir para os tais impactos não serem tão grandes. Portanto, isto é uma área que, por acaso, agora até estou a trabalhar no âmbito da minha sabática. E depois temos os regenerativos. Portanto, a parte de como é que temos ambientes regenerativos. Portanto, e julgo que também o tema deste seminário está relacionado com isso, e que a construção interna realmente tem esta perspectiva. Gostava-vos só de deixar uma última reflexão, portanto, que era as tais nossas 3 casas. Eu já falei com a Ana uma vez sobre isto. Portanto, nós todos temos 3 casas. Portanto, temos a nossa casa corpo, temos a nossa casa planeta e temos a nossa casa ambiente construído. Portanto, e se o ambiente construído não fizer uma boa ligação entre o nosso corpo e o nosso planeta, vamos ter alguns problemas no planeta ou no nosso corpo. Estes são os meus filhos, portanto eu acredito que o futuro seja uma construção muito mais ligada connosco e com o planeta, portanto que o que nós vamos construir seja mais relacionado com estas nossas 2 casas, portanto, e que tenhamos as 3 casas o mais próximo possível umas das outras. Muito obrigada e mais uma vez peço desculpa por este encontro. Obrigada. Muito obrigada. Eu não sei agora, Ana, queres dizer alguma coisa primeiro, antes de abrirmos a sessão? Não, eu penso que agora poderíamos abrir a sessão ao público e às questões que têm a fazer aos oradores. Muito bem. Catarina, pode começar? Tá. Então, se calhar aqui uma pergunta para a Susana. Sendo assim, pensa que a sustentabilidade na construção terá futuro? Eu acho que é o futuro, digamos assim. Nós temos que repensar a construção. Acho que estudos como este que o Jorge fez são fundamentais, porque é muito importante nós percebermos realmente a análise de ciclo de vida dos materiais, mas a sustentabilidade, portanto, esta ligação que nós temos deste ambiente que nós construímos ao nosso corpo e ao nosso planeta, portanto, às outras 2 casas, tem que ser por aí. Não pode existir outra forma, porque as coisas estão a ficar muito mais complicadas do que nós perspectivávamos. Sim, de facto tem havido um aceleramento nas alterações climáticas, para o qual até os mais cépticos não estavam preparados, não é? E nós estamos neste momento a sofrer aqui em Portugal, e temos aqui pessoas de outros países do mundo e que se calhar também estão a testemunhar o mesmo problema, mas de facto qualquer coisa se está a passar, e essa qualquer coisa deve ser provocada por nós, seres humanos, onde a componente construção tem um peso significativo. Eu sendo assim, faria agora uma questão ao Jorge Fernandes. Existe uma pergunta que foi colocada aqui no chat da Patrícia Marchante, que refere relativamente à análise quantitativa que o Jorge fez para a quantidade de energia consumida no edifício durante a fase de operação, ou utilizando as diferentes tecnologias de construção, se na hipótese estudada com Taipa e ETICS, a espessura da Taipa era a mesma da solução base. Isto porque, segundo a Patrícia refere, e faz sentido, há ali um pior comportamento também no verão, e ela pergunta se esse pior comportamento estará relacionado com uma eventual variação da espessura da Taipa. É uma boa questão. Sim,
A espessura é exatamente a mesma, os parâmetros que se avaliaram são exatamente os mesmos, ou seja, é a solução base com a espessura equivalente de isolamento para poder ter o coeficiente de 0,5. É assim, é expectável, pelo menos segundo os parâmetros do programa, porque não é, ou seja, o programa vai considerar, principalmente o programa de simulação, vai considerar principalmente a massa que tem e o coeficiente de transmissão térmica, que a partir do momento que se isola um dos lados, que a parede vai aquecer e que tenha dificuldade em perder calor. Então as necessidades de arrefecimento vão aumentar. E naquele caso aumentaram para o mesmo nível da parede convencional. O que há ali, que é um fenómeno que pode ser um bocadinho mais estranho, mas depende um bocadinho da análise, e isso temos que agora perceber com outros dados, é que as necessidades de arrefecimento também aumentam um bocadinho. Isso pode estar relacionado com o quê? Com a elevada massa da parede, e quando é necessário começar a aquecer, é preciso mais energia até estabilizar a temperatura, porque a parede, como tem uma grande capacidade de inércia térmica, não é? De armazenar calor, em comparado com uma parede de tijolo, vai ser preciso aquecer muito mais até estabilizar, e deve estar relacionado com isso. O que nós estamos agora, ou seja, o que nós percebemos e pretendemos ter é dados que nos permitam usar algoritmos de cálculo que sejam mais elaborados, mas esses algoritmos necessitam de muito mais dados, que para além da massa e da permeabilidade ao vapor d'água e do peso da parede e o coeficiente de transmissão térmica. Precisam de muito mais parâmetros. E nós vamos tentar agora fazer uns ensaios em provetos reais para ver se conseguimos obter isso, para criar modelos mais fiáveis. Mas os resultados não são desinteressantes, mesmo assim. Acho que Ok, Jorge, muito obrigado, mas há aqui, e como focaste no modelo, eu penso que essa que será uma dúvida transversal aos nossos ouvintes, é perceber o seguinte: tu no modelo que fizeste em Design Builder, utilizaste as propriedades da terra que estavam lá definidas por defeito. Ou pelo menos aquelas que estão indicadas nas nossas especificações técnicas, nomeadamente nos ITS. Tu estás a fazer alguma avaliação do comportamento expectável que pelo menos a Taipa, que é produzida por esta empresa que participa nestes estudos, tem, de forma a tentar afinar estes modelos utilizando valores mais reais do que estes valores teóricos? E se sim, que diferenças é que estás a notar? O comportamento da Terra é realmente, é na realidade melhor ou pior do que aquele que os nossos regulamentos nacionais prevêem? Isso é uma pergunta difícil. Para facilitar. Isso é uma pergunta difícil, porque assim, em relação aos coeficientes de transmissão térmica, da experiência que temos e do que já medimos em situações reais, os valores não estão longe dos valores que estão tabulados. Isso é ponto assente. Pelo menos, por exemplo, nos adobos, que foi um resultado que nós conseguimos fazer várias vezes e correu sempre bem, os valores que lá estão, ou seja, das paredes de adobos, eram exatamente iguais ou muito parecidos com os valores de referência do ITE 50. Em relação à Taipa, ensaios foram mais difíceis de realizar, pelo menos in situ são mais difíceis de realizar. O primeiro ensaio também não deu muito diferente do regulamento. Só que depois nós não conseguimos repetir o ensaio para conseguir validar, porque depois o ensaio não estava, por questões de controle da temperatura, não conseguimos validar o ensaio com mais 2 repetições. O que nós estamos a fazer agora, e foi aquilo que levantaste agora a questão, sim, com esta empresa com quem fizemos este estudo, estamos a tentar obter dados, a partir das paredes que eles executam, dados mais fiáveis e mais detalhados sobre as propriedades, de modo a conseguir calibrar os modelos. Calibrar ou pelo menos ter dados mais fiáveis. Porque os dados da bibliografia variam muito. Eu não usei os dados de defeito do programa, porque os dados de defeito do programa também não tinha muita coisa. Usei os valores do ITE 50 e depois fui buscar em alguma bibliografia que existia e que eu conseguia perceber que em várias fontes os valores eram mais ou menos iguais para a permeabilidade ao vapor d'água, o calor específico e por aí. Mas não é muito fácil de encontrar. Muito bem, penso que aí é que estará o segredo, é nós sabermos concretamente qual é que é o isolamento real, porque a experiência, ou pelo menos de outros trabalhos que tenho visto, é que efetivamente as soluções em terra apresentam um comportamento melhor
do que o comportamento conservativo que está, o conservador que está nesses regulamentos. Se me permites acrescentar, é assim, o que podemos estar a ver às vezes é que como os programas têm alguma dificuldade, podem ter alguma dificuldade de cálculo, é a parte de, mas para estas paredes de taipa têm uma grande inércia e são muito espessas, não é? São os ciclos de carga e descarga de temperatura, ou seja, da energia que está acumulada na parede. Não é? Por exemplo, na temperatura exterior, quanto tempo é que a energia demora, ou o calor demora a entrar dentro do edifício, ou quanto tempo é que a parede demora a perder o calor novamente para o exterior. E esses ciclos de carga e descarga é que são importantes de perceber, porque isso realmente tem influência no conforto. Da minha experiência, a habitar em casas de taipa, mesmo de inverno, pelo menos o toque e todas as casas parecem menos frias do que uma casa convencional, porque se calhar a parte da regulação da umidade tem um grande efeito nessa parte da sensação térmica. Mas em termos de temperatura absoluta ou temperatura operativa, nós não vemos diferença nenhuma. O que nós medimos é que tiver um espaço não climatizado numa casa de taipa tem 13 graus de temperatura. E nós medimos algumas em granito no norte e também tinham 10 graus de temperatura. Por isso pelo valor da temperatura não é por aí. Pode ter outros parâmetros, e tem outros parâmetros, que se calhar influenciam essa sensação de conforto. Pois, na continuação daquilo que estavas a dizer, há aqui duas questões interessantes que foram colocadas pelo Paulo Costa. A primeira é se falaste na questão do impacto ambiental ou no contributo de impacto ambiental que a Cal tem tanto no bloco de terra comprimida como na taipa, ou seja, temos ali um peso significativo de um material que tem um peso reduzido em termos de massa na solução construtiva, e o que ele diz é se isso não é realmente um mal menor, porque depois é um aditivo, é uma adição necessária de forma a termos uma estrutura mais estável, mais durável e com um comportamento estrutural também superior àquele que se iria obter se não tivéssemos esta adição. Qual é o teu comentário sobre isso? O meu comentário é, eu não estava a dizer mal da cal. É preferível usar cal, principalmente porque a cal, embora tenha muita energia que é adicionada, um impacto elevado que é adicionado para a sua transformação, ou seja, transformação do calcário em cal, nós sabemos que a cal, até depois no seu processo de endurecimento e etc., vai absorver CO2, não é? Ou seja, tem depois um processo ao inverso. E é melhor usar cal do que usar cimento. Eu estava só a alertar que às vezes nós temos um material e basta adicionarmos uma pequena quantidade de outra coisa qualquer e isso faz variar logo os impactos que nós temos associados. Por exemplo, ali nós tínhamos, claro, uma empresa que é uma empresa, vamos chamar-lhe semi-industrial, que tem que otimizar alguns recursos, tem alguns impactos ali que estão associados a geradores a gasóleo ou a outras coisas menos eficientes, não é? Por exemplo, se eles tivessem um sistema de aproveitamento de energias renováveis ou uma coisa do género que permite fazer essa mitigação ou fazer essa compensação, se calhar tínhamos ali resultados melhores para este material. Mas isto é para isto que estes estudos servem. Até para a empresa percebeu quais são os parâmetros em que pode melhorar se quiser melhorar, não é? E já agora, queres partilhar a receptividade que as empresas neste momento têm no sentido de desenvolverem produtos com características diferenciadas ou pelo menos melhores do que aquelas que estão a desenvolver a nível ambiental? Estás a ver alguma mobilização no setor dos produtos da construção ou não? Eu não sei se as empresas estão mobilizadas para ter produtos com melhor desempenho, mas pelo menos começam a aparecer mais declarações ambientais de produto. Por isso, se calhar, a competitividade entre as empresas em relação a produtos, ou seja, aos impactos relacionados com os produtos, se calhar começa agora a aparecer, e é provável que quando começarem a aparecer empresas concorrentes exatamente no mesmo material, que comecem a mostrar-se mais, como é que é dizer, mais aguerridas ou mais motivadas para melhorar os impactos ambientais. Neste momento, para comparar, acho que só existe as cortiças, não é? Que são duas empresas diferentes, o aglomerado negro de cortiça, que são duas empresas diferentes, e dá para comparar e perceber qual é que é a melhor. Muito obrigado. Eu, antes de passar à Catarina, que tem já umas questões para a Susana, eu só queria terminar aqui uma questão do Paulo Costa, também
sobre a questão da inércia térmica e o efeito que ela tem no verão, e depois a dificuldade ou não que existe em climatizar estes edifícios durante o inverno. Sei que conheces bem o caso de estudo, nomeadamente este edifício que foi reabilitado pelo arquiteto Vítor Mestre, situado em Safara. Podes dar-nos mais detalhes sobre o comportamento que este edifício tem no inverno? E também podes nessa questão falar um bocadinho acerca da cobertura do edifício, se é ou não original, porque a Ana Pato coloca aqui uma questão acerca das características da cobertura e do efeito que a mesma poderá ter no desempenho térmico do edifício, e eu gostaria que partilhasse então connosco essa questão, a questão da dificuldade ou não de climatizar o edifício, como é que aquilo funciona, o que é que eles têm lá para aquecer, porque, como sabemos, na nossa realidade climática é difícil não termos aquecimento, arrefecimento, se o edifício for bem concebido, sim, é possível não ter. E depois também falar um bocadinho acerca das características da cobertura, porque originalmente com certeza que não eram isoladas, não é? Ou pelo menos recorriam a materiais de isolamento mais naturais. Ok, já são muitas questões numa, mas eu vou ver se consigo chegar a todas. Em relação aos sistemas de climatização, a casa é habitada por 2 pessoas com mais de 70 anos, que à partida começam a ficar mais sensíveis até a variações de temperatura. Uma delas até tem alguma, pelo menos nas medições que fizemos ou nos questionários, às vezes tinha bastante roupa, não é? Outra pessoa não, a outra era menos sensível ao frio. Mas da experiência que eles tinham, eles só tinham um sistema de climatização. Não, eu vou chamar 2. Um sistema fixo e um sistema móvel. Eles tinham uma salamandra que estava na sala, que era o espaço onde eles passavam mais tempo, e assim, numa hora eles conseguiam, com uma simples salamandra, colocar a temperatura nos 25 graus. 22, 23, ali aos 25, mas rapidamente nos 25. Eu estive lá e assisti. A temperatura no interior do edifício estavam 18 graus de inverno, dezembro. Estavam 18 graus, pelo menos naquele dia. Estavam 18 graus, eles ligam a salamandra por volta das 6 da tarde, que é quando chegam a casa, e rapidamente conseguem aquecer o espaço e depois deixam estar. E eu dormi lá numa dessas noites, eles chegam tipo às 11, 11, 10 já não põem mais lenha, e depois acordei de manhã, e quando acordei de manhã ainda estavam 19 graus. Ou seja, não estava a ser climatizado em contínuo. Ou seja, o efeito de inércia térmica é compatível com esse tipo de climatização intermitente, é isso? Sim, assim, se tivesse um tipo de climatização, se calhar mais contínuo, se calhar, por exemplo, a casa tinha um desempenho melhor no global dos espaços, mas a casa também é muito grande, ou seja, climatizar aquela casa toda também não ia ser fácil. O que eles depois usam é um termoventilador que, por exemplo, levam para alguns espaços que precisam, que, por exemplo, que são coisas curtas. Por exemplo, se levam para a cozinha que está a norte, ligam um bocadinho durante o pequeno almoço e, tipo, estão a tomar o pequeno almoço 15 minutos, ligam aquilo 15 minutos. Tipo, vão para os quartos para vestir o pijama, ligam aquilo, tipo, também 15 minutos e desligam. E, normalmente é essa a utilização deles. Claro que aquilo com um sistema que funcionasse em períodos períodos mais longos, funcionaria melhor, como deu para ver ali naquele espaço em que eles tiveram aquilo 1 ou 2 dias ligado, ou muito mais tempo, que a temperatura demorou muito mais tempo a cair, porque as paredes absorveram muito mais calor. Em relação à cobertura, sim, a cobertura foi alterada, o tradicional. Ele tem vários tipos de coberturas, aquele edifício. Tem muitas zonas com abóbadas, mas a zona da sala tem uma cobertura em telhado de 2 águas, com os caniços, não é? Que era o isolamento natural, que eram os caniços. Já que estamos a falar nas abóbadas, desculpa interromper, as abóbadas têm algum papel na otimização das temperaturas dos espaços interiores? E sim, eu não posso dizer que tem um papel na otimização, que tem um papel na temperatura, tem um papel porque ou seja, absorvem mais calor, não é? E também funcionam como um sistema de arrefecimento durante o inverno, durante o verão, porque são tetos mais altos, não é? Permitem que o ar quente suba. A estratificação do ar, que o ar quente suba, arrefeça e volta. Okay.
Sim, mas isso são outras questões. Em relação à cobertura, a cobertura foi alterada. Nós, quando começámos a medir, a cobertura tinha sido intervencionada há cerca de 1 ano ou 2, e sim, eles colocaram isolamento térmico na cobertura. Eu creio que era um poliuretano, mas não tem grande espessura, mas permitiu pelo menos colmatar ali alguns problemas de infiltrações de ar. Para além de isolar um bocadinho mais, permitiu colmatar algumas infiltrações de ar que havia pela cobertura, e isso melhorou um bocado o conforto deles. Pronto, aqui o interessante então é referir que a cobertura não era de telha vã, já era uma cobertura Não era de telha vã, não. Sim, aquilo tinha grande parte dos espaços já em abóbadas, por isso já não há uma infiltração tão grande como aquela que normalmente existia nestes tipos de edifícios. Pronto, há aqui mais 2 questões, mas eu agora passaria à Catarina a palavra, porque também há questões para a Susana, de forma a tentarmos equilibrar o tempo entre os dois. Sim, eu agradeço. Então, aqui para a Susana, tenho uma questão do Rui Morbey, em termos de qual é que é o potencial deste tipo de construção em terra para outro tipo de construção que não em edifícios. Se conhece alguns exemplos, se sabe que isto já está a ser explorado? Não edifícios, não sei se ele está só a referir-se a edifícios habitacionais, se outro tipo de edifícios, mas pronto, vou tentar responder sem perguntar a ele. Mas é assim, considerando, nós temos uma série de construções em terra que não são edifícios. Temos castelos, temos, mas existe outro tipo de edifícios não habitacionais, até em construção, digamos assim, mais moderna, como, por exemplo, em Espanha há uma piscina pública construída em terra, que é de um arquiteto, não sei, peço imensa desculpa, mas realmente não sei o nome do arquiteto, mas eu posso partilhar a imagem só para que é muito bonito, acho lindíssimo. Isto, por acaso, é uma das coisas que eu... Estão a ver? Sim, sim. Pronto, isto é um edifício de uma piscina pública em Espanha. Portanto, eu acho que ficámos um bocadinho preguiçosos a pensar em termos de construção durante um tempo, talvez porque tivemos uma construção muito rápida, mas eu acho que com a arquitetura podemos fazer, e com a terra podemos fazer coisas muito interessantes, e é possível, portanto, já temos uns milhares de anos de construção em terra, e agora temos a grande vantagem de termos muito mais equipamentos para construir em terra, e portanto acho que é muito possível nós construirmos outras coisas além dos edifícios habitacionais convencionais. Aproveito então, se calhar, para perguntar que, já que é vantajoso nós começarmos a passar para esse tipo de construção, temos sempre presente a questão da energia e a questão energética. Portanto, acha que a legislação está a mudar nesse sentido ou ainda demorará? Olha, isso é um grande desafio que nós todos temos. E foi aí que eu conheci a Ana, foi nós numa conferência sobre a questão da certificação energética. Acho que realmente tem que se começar a pensar de uma forma mais ponderada, isto é, a certificação energética não estar tão focada nos equipamentos. Nós temos novos desafios na área da construção e, portanto, eu espero de todo que toda esta parte da certificação energética tenha uma visão mais integrada com os materiais. E como na altura a Ana estava muito chateada, ela perguntava-me quando é que se resolve isto, e eu assim, espero que não seja quando seja o próximo terremoto de 1755, que a gente abra os olhos. Portanto, eu espero que se comece a pensar nos materiais antes e não se pense só nos equipamentos quando falamos em certificação energética.
penso que aqui mais, todas as questões da Susana são todas um bocadinho mais viradas para a sustentabilidade e acho que nós estamos aqui com um bocadinho mais de questões técnicas, portanto se calhar agora vamos fazer mais umas quantas questões aqui ao Jorge. Ele já Está descansou um bem, bocadinho. o Jorge está cheio de vontade de participar no debate. Jorge, e agora tens aqui uma provocação que vem do centro da Terra, ou seja, vem do interior aqui da conferência. São os piores. Porque é o seguinte, pá, a Ana ficou um bocadinho aborrecida com o facto, então tu andas a misturar XPS com Taipa nas simulações que andaste a fazer, não podias ter considerado outro tipo de isolamentos térmicos. E claro que é uma provocação, isso tem um objetivo, tu vais explicá-lo, mas acho que seria importante colocares aqui perante a plateia o teu pensamento sobre a compatibilidade destes materiais industriais com este tipo de sistemas construtivos. E quando falamos de terra, não falamos só de Taipa, não falamos só de BTCs, não falamos só de adobes, falamos de toda a construção que utiliza este material de construção, mesmo até nos próprios rebocos e taipas de rodízio, etc. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu não estava a perceber bem a questão, mas agora já percebi. Não, nas simulações eu não usei EPS. Mas tens lá ETICS mais Taipa e foi isso que suscitou a confusão. Mas ETICS é o sistema, não quer dizer que seja com EPS. Pode ser com cortiça. E por acaso o isolamento que foi usado cortiça. Embora isso seja um bocado irrelevante. É um bocado irrelevante isso. Para as simulações isso é um bocado irrelevante. Mas foi usado cortiça. Foi usado cortiça nas simulações. E depois, em relação a... Sim, nós usamos cortiça porquê? Por uma questão de princípio, não é? Por acaso ali não aparece, não tem relevância, mas nós às vezes apresentamos os desenhos ou cortes com esses esquemas, porque a parte dos materiais plásticos são pouco compatíveis com a arquitetura de terra, e eu não vou estar aqui com estas questões técnicas, porque há pessoas que sabem construir em terra e que estão nesse âmbito e que conseguem explicar isso muito melhor. E nós o que tentamos fazer, ou pelo menos quando tentamos trabalhar nesta área, é tentar trabalhar sempre com materiais de base natural e que sejam permeáveis ao vapor de água, de modo a permitir que a parede continue a funcionar como funcionaria sem o isolamento, não é? Que seja permeável ao vapor e que a parede possa respirar, não é o que se normalmente costuma dizer. E os materiais plásticos não permitem isso, não é? A água ficaria ali retida e contribuiria para a degradação da parede. Eram só estas perguntas, eram só essas questões. Sim, era essa questão. Depois temos uma provocação também do arquiteto. É só provocação. Mas esse também vem de dentro, que é de um senhor ilustre desconhecido, Rui Morbey, que faz uma questão, que é os sistemas construtivos em terra no norte. Isto é viável, não é? E depois eu acrescentaria aí uma questão que é a seguinte: e se todos nós hoje quiséssemos construir em terra, isso seria possível? É uma solução para todos os nossos problemas em termos de construção ou não? Essas são perguntas difíceis, pá. E depois o Rui está a rir-se, estou a ver que ele está a rir porque a pergunta, ele sabe que a pergunta é difícil, porque nós já falámos sobre isto várias vezes, não é? E ele sabe que a pergunta é difícil. Eu tenho dificuldade em dizer se é possível construir em terra, ou pelo menos, é assim, possível construir com técnicas em terra, é possível em todo o país. Agora, se é possível construir com técnicas em terra autoportantes e que isso seja viável a longo prazo, eu aí não sei, não tenho conhecimento para dizer isso. Há casas em Taipa, ou pelo menos há construções em Taipa que foram agora feitas, há uma, acho que em Esposende, não é? Que foi feita em Esposende. Assim, se os solos forem adequados a construir em terra, e se a terra for uma terra local, eu acho que se pode tentar fazer essa experiência, pode funcionar bem, não é? Agora, tradicionalmente, não eram os materiais que eram utilizados nessas zonas. O que nós vemos é que normalmente a terra era utilizada nos sítios onde não havia pedra, ou a pedra era escassa, ou onde o clima ou uma cultura, como é que é dizer, histórica, o influenciou de outra maneira, como é no caso do Alentejo, não é? Em zonas em que realmente até há pedra, mas mesmo assim até se constrói, continua-se a construir, ou continuava-se, ou construiu-se em terra, não é? Tem uma influência dos árabes, etc. Isto para dizer o quê?
eu sou sempre a favor dos materiais locais e que se tenta adaptar ao material que está disponível no local. Se for possível usar terra, melhor. Agora, se isso depois é viável a longo prazo, eu aí não ponho as mãos no fogo, não é? Eu aí não ponho as mãos no fogo. Embora temos os tabiques, temos a taipa de rodízio, que, por exemplo, existe muito em Guimarães, que é uma zona onde chove, como não chove em mais sítio nenhum, não é? Em Portugal, está sempre a chover, e eles têm o primeiro andar, do primeiro andar para cima é tudo feito com taipa de rodízio. Por isso, e estão lá, não é? Agora, o embasamento é em granito. O primeiro piso, normalmente o piso de terra é em granito. Por isso estas coisas têm que ser adequadas ao clima e ao material que existe disponível. Pois, por princípio, devemos tentar utilizar sempre materiais em que já haja histórico de utilização. Não quer dizer que não possamos evoluir e fazer experimentações. Agora, eu não posso estar aqui, eu com a experiência que tenho, eu não estou a fazer prática a construir em terra, não é? Não vou dizer às pessoas que podem construir em terra em todo o lado, não é? Por exemplo, podem construir em terra, ou vamos chamar-lhe a terra, tipo em Aveiro, onde onde há uma grande técnica ou pelo menos uma disseminação dos adobos, não é? Naquelas zonas ali, mas por exemplo, mesmo em Aveiro, nem todos os sítios constroem em adobo. E nós chegamos a sítios onde já começa a haver pedra, e as casas já começam a ter xisto. Por exemplo, ao Var, as casas já não são só terra, ou não são só adobo, aquilo já é uma mistura tipo ali de um xisto miúdo, com um bocado de argila, e em algumas situações até mais xisto do que argila, não é? Por isso, às vezes, esta questão do local, e basta haver ali uma zona de transição, por exemplo, há uma zona que eu conheço ali bem, por exemplo, temos ali a zona de Cacia, não é, perto de Aveiro, e eles têm adobos, mas se passarmos o rio e chegarmos à Angeja, que é logo a seguir ao rio, chegamos lá e as casas já são em pedra, não é? E só atravessámos o rio. Não fizemos uma grande viagem. Esse era o princípio dos materiais na arquitetura vernácula portuguesa. E agora havia outra questão, que era se todos quiséssemos construir em terra, se isso seria sustentável. Sim. Era isso? Sim. Se achas que isso é sustentável, já Assim, que o material é tão bom, se a indústria da construção se virasse agora toda para a construção em terra, se isso seria ou não viável? Também tenho dificuldades em responder a isso, mas eu acho que não seria muito viável. Eu acho que o problema é que quando toda a gente migra ao mesmo tempo, ou põe as fichas todas no mesmo cavalo, não é? Passando a expressão, isso normalmente cria um desequilíbrio no sistema. Primeiro porque o sistema não está preparado para dar resposta, não é? E o que nós vemos, por exemplo, agora vemos por causa desta escassez de matérias-primas, e em França, não com a terra, mas por exemplo no caso da madeira, eles definiram uma lei em que os edifícios públicos tinham que usar pelo menos 50% de madeira, e as obras agora estão paradas porque eles não conseguem. Não há madeira. Não têm madeira para responder para os edifícios que precisam de fazer. Ou as obras que pararam. Ou seja, quando de repente se institui ou se obriga, naquele caso, se obriga a migrar para uma determinada técnica, isso cria um desequilíbrio no sistema. E, por exemplo, eles em França estavam muito bem organizados em termos de cadeias de fornecimento, até de cadeias curtas, não é? De fornecimento de madeira e de outro tipo de construções com ecomateriais. E, de repente, eles desequilibraram o sistema. A procura foi tanta que eles tiveram que parar. Ou seja, a pressão também, o incentivo numa determinada tipologia de construção, sistema de construção, causa desequilíbrios no imediato e com Pode isso... causar desequilíbrios imediatos e causar imensos erros pelo caminho, porque de repente toda a gente migra para ali, mesmo aqueles que não percebem nada do assunto, não é? Os oportunistas, e isso cria ali um problema. Por isso as coisas eu acho que devem ser feitas, mas feitas passo a passo e de uma forma organizada e sustentável, não é? Mais ainda. A Ana agora ia provocar, mas eu acho que, bem, a terra existe em todo lado, é verdade, mas... Exato, é verdade. mas tem que ser terra adequada para este fim. E uma coisa é certa, muitas pessoas não utilizam as construções em terra por uma questão de desconhecerem a sua durabilidade, muitas também por ser um material ainda muito associado às construções mais de menor qualidade, e este trabalho que o Centro da Terra tem vindo a fazer em Portugal nos últimos anos tem sido bastante bom, no sentido de se explicar que é possível fazer obras interessantes, como aquela piscina que foi aqui
apresentada pela Susana, mas existem outras obras, e estou-me a lembrar, por exemplo, de um lagar muito famoso também feito neste material, porque tira partido também da questão da inércia térmica. Mas o essencial é efetivamente nós, com o conhecimento técnico-científico que temos hoje, sabermos melhorar as propriedades ou tentar corrigir os defeitos que foram sendo identificados neste material, produzindo soluções otimizadas e algumas até com melhor comportamento térmico, como alguns casos de alguns estudos que eu tenho visto. Eu agora fazia só uma questão, eu penso que é uma questão para o público, mas existem aqui mais questões do Paulo Costa para ti. Mas uma questão no geral que não é para ti, mas pode ser para o centro da Terra, pode ser também para a Susana. Em primeiro lugar, onde é que é esse tal edifício? O Tiago pergunta onde é que é o edifício em Esposende, se sabes onde é que é. E depois o Ângelo pergunta se nós hoje podemos construir só em taipa ou em blocos de terra comprimida, sem recorrer a sistemas estruturais convencionais em aço e betão. Não sei quem é que quer responder, e acho que até a própria Ana pode participar, porque estas são questões abertas da plateia para todos. Não. Se estiveram a acompanhar as outras sessões, nós abordamos um bocadinho isto. A questão da terra, especificamente, neste momento, tendo em conta a legislação em vigor, o maior problema está essencialmente no comportamento do edifício a nível da térmica e da certificação energética. A nível estrutural, a terra, existem várias técnicas construtivas em terra que permitem que ela seja portante, por isso não há necessidade de recorrer a estruturas que se trabalhem em conjunto. O que acontece é que, por vezes, temos engenheiros que não têm o conhecimento para trabalhar este material e, por isso, preferem trabalhar com outras estruturas e o material apenas serve como capa do edifício. Mas, na realidade, o BTC, a taipa, o adobe, são técnicas construtivas em terra que permitem a construção portante. Tudo isto tem a sua forma de construir e a sua forma de projetar, e isso implica que os projetistas e os construtores saibam trabalhar com o material e com as técnicas construtivas. É essencialmente isto. Muito bem. Ou seja, basicamente, há liberdade de se utilizar o sistema construtivo que nós queiramos. Aquilo que é necessário é existir um técnico responsável que faça o projeto estrutural, o projeto de estabilidade, de acordo com o material que vai utilizar. Sabemos também que, com base nos regulamentos, aquilo que se exige é que a transmissão de esforços do edifício ao terreno seja feito por um material durável e, nomeadamente, o betão armado é que se utiliza na questão das fundações. É isso que vem a ser recomendado nos nossos regulamentos, mas sei que tem havido edifícios em taipa em que se faz com base em enrocamento de pedra e não se recorre ao betão, mas no regulamento refere-se a essa questão da transmissão de esforços ao terreno ser feita com esse tipo de material. Já agora, para responder ao Tiago, não sei se ias acrescentar alguma coisa. Vou completar uma coisa relativamente a um assunto que se falou anteriormente, tinha a ver com o usar a terra em qualquer sítio, a nível construtivo. Pronto. Reparem, a construção tradicional ficava limitada também aos saberes locais e àquilo que estava disponível naquele local especificamente. Nós agora, o nosso conhecimento é muito maior, os materiais que temos disponíveis são maiores, por isso a possibilidade de utilização da terra em qualquer local é mais fácil, porque nós temos a possibilidade de utilizar sistemas que nos protegem a terra da umidade, o Ricardo fez referência às zonas chuvosas e tal, por isso temos aqui, tudo passa sempre por um bom projeto
de arquitetura e um bom projeto de engenharia. E depois uma boa construção. Nós já temos conhecimento, já temos formas de ultrapassar uma série de questões que se poderiam pôr e seriam mais difíceis de serem resolvidas nos antigamente. Embora, e eu costumo dizer sempre, a maior parte das vezes as soluções já lá estão na construção tradicional. Nós é que ignoramos e muitas vezes já ao intervir nela não sabemos o que é que eles têm lá como soluções e anulamos as soluções e trazemos problemas à edificação, mas isso já é outra situação. Bom, era só isso, só queria completar isso, Ricardo. Ok, muito obrigado. Então, e relativamente ao edifício em Esposende, só para satisfazer a curiosidade do Tiago, alguém sabe onde é que ele se encontra localizado? Eu não sei onde é, Sei é que a empresa com quem fazemos alguns trabalhos de investigação teve essa obra em Esposende. Havia aqui uma pessoa que estava a assistir que sabe que casa é essa, mas essa pessoa já saiu. Que é um colega nosso lá da universidade e que esteve envolvido num estudo para esse projeto, mas ele já saiu daqui, já não está a assistir, mas eu não sei onde é. Nem sei se era integralmente em Taipa, só se era parcialmente, mas tinha Taipa, mas não sei se era integral. Ok. Já que estás a falar, Jorge, Já que estás a falar, o Simão Dumas pergunta como é que foram feitas as medições de temperatura e umidade no edifício, que tipo de sensores é que foram utilizados? Os sensores que foram utilizados foram os termoigrómetros, medem a temperatura e umidade e mediam normalmente meia hora durante o ano inteiro. Mediam, ou seja, 24/24 durante o ano inteiro. Depois, nós o que fazíamos era, porque temperatura e umidade, embora sejam bons indicadores, não são suficientes para fazer medições de conforto. O que nós fazíamos é que 1 ou 2 vezes por estação do ano, normalmente tentávamos gerir para ir numa semana que fosse representativa dessa estação, não é? Média temperaturas, etc. Levávamos um equipamento mais completo e que fazia medições pontuais e que mede muito mais parâmetros que têm influência na temperatura não, na avaliação de conforto, e que normalmente mede a temperatura média radiante, velocidade do ar, temperatura e umidade, bulbos úmidos e bulbo seco. Era esse equipamento. Mas os que normalmente estavam mais tempo durante o edifício eram termoigrómetros. São uns sensores pequeninos que medem temperatura e umidade relativa. Muito bem. Agora a pergunta do nosso perguntador de serviço, que é o Paulo Costa. Que é o Paulo, que eu já vi aqui. Gostaria, pronto, efetivamente fizeste uma medição da qualidade do ambiente interior, nomeadamente a flutuação das temperaturas e umidade em vários edifícios, entre eles este caso de estudo que aqui trouxeste. E a pergunta que ele faz é, tendo por base a tua experiência, se faria algum sentido numa parede em taipa termos a taipa exposta no exterior e inverter a ordem do isolamento que se faz normalmente num ETICS, em que colocamos o isolamento no exterior, e passarmos a ter um isolamento pelo interior, nomeadamente em materiais naturais. Que comentário é que tu podes fazer relativamente a esta solução? Em relação à parte do isolamento pelo interior, nunca. É a parte que tenho a dizer. Em relação ao isolamento pelo interior, nunca. Porque isso tira as vantagens todas que a parede tem, ou seja, tira a vantagem toda da inércia térmica da parede. Nunca nesta solução, é? Nunca nesta solução. Nunca neste tipo de soluções. É assim, na maior parte dos casos, isolamento pelo interior é mau. Porque retira logo a inércia térmica, a capacidade de inércia térmica dos elementos construtivos que lá estão. Por exemplo, mesmo que seja até pode ser uma parede de alvenaria. Se pusermos isolamento por dentro, a inércia térmica dessa parede nós já a perdemos. Já não está a contribuir para o ambiente interior. Por isso, na maior parte dos casos, a não ser que seja mesmo a única solução para isolar o edifício, não se deve usar o isolamento pelo interior. No caso das paredes de taipa, meter-lhe isolamento por dentro é aumentar as necessidades de arrefecimento. Porque o edifício vai aquecer na mesma, nem que seja pelos ganhos internos que são produzidos por iluminação, pelo calor das pessoas,
o cozinhar, etc., equipamentos, não é? Televisões, as boxes, as coisas todas. Os ganhos pelas janelas, por infiltrações. Fora os ganhos pelas janelas, exatamente, infiltrações, e esse calor vai estar todo lá dentro e não vai ser absorvido pela parede porque a parede está isolada. Por isso, isolamento pelo interior, no caso da terra, não. Porque a parte da inércia térmica perdeu-se, não está lá. É assim, de preferência, o que nós queremos todos aqui, não é? Pelo menos as pessoas que estão aqui que querem ter, gostávamos era ter a parede em type e não ter isolamento nenhum. Não é? Isso é o que nós gostávamos. O regulamento não permite isso. Por isso, o mal menor é ter o isolamento pelo exterior. O que acontece é que o isolamento pelo exterior favorece que o calor tem muito mais dificuldade em chegar à parede. Por isso, nós estamos a usar toda a inércia térmica da parede para absorver calor interior. E quem quer ter terra por dentro e por fora, há alguma solução de parede dupla que se possa utilizar com isolamento preenchendo parcialmente a caixa de ar? Isso é possível ou não é possível? Porque muitas vezes os arquitetos, e vê-se muito isso no betão armado, querem betão à amostra ou betão à vista pelo interior e pelo exterior. E há muitas discussões sobre isso. E relativamente à taipa, acredito que muitas vezes os arquitetos se confrontem com esse desafio. É possível duplicarmos o sistema? Que soluções é que conheces que podem ser utilizadas? Eu cá nunca vi isso aplicado. Sei que há países onde existem essas técnicas. Não é? Que fazem tipo uma parede dupla de taipa, embora às vezes aquilo já parece aqui quase uma taipa pré-fabricada, mas que existe. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar desses detalhes, mas existem soluções de parede dupla de taipa, sim. Mas nesse caso, se querem construir com materiais em terra, se calhar podem, em vez de estar a fazer isso em taipa, também podem usar BTCs. Não é? Também é uma solução interessante e é muito mais fácil de montar a parede do que estar a fazer 2 paninhos de taipa. Porque a taipa tem uma... Qual é o problema da taipa? A taipa, pelo seu método construtivo, tem ali um mínimo de espessura que é o adequado, não é? Primeiro para funcionar bem como parede autoportante, não é? E depois às vezes também por uma questão de execução, não é? Por exemplo, a empresa diz que não, paredes com menos de 50 centímetros em taipa é muito difícil para fazer. A pessoa não consegue, ou seja, o operário não consegue estar dentro do taipal para estar a piloar, porque começa a ficar muito estreitinho. Há aqui questões técnicas que estão relacionadas. Ok. Mas também, espera aí, agora estou a lembrar, também existem às vezes outras técnicas que, por exemplo, se puser uma estufa à frente da parede, não é? Já não precisa de isolar e ainda tem 2 ganhos, não é? Passa a ter um sistema de ganhos indiretos, não é? Passa a ter ali uma estufa que pode usar como ventilação no inverno e como acumulador de calor, quase como uma parede de trombo, vamos chamar-lhe assim, um sistema de captação de ganhos solares e aí já não precisa de isolar a parede. Muito bem. Como isto começou com o sexo feminino e por uma questão de paridade vai terminar novamente, eu vou passar a palavra à Catarina, que tem mais umas questões também do público para te fazer e talvez também à Susana. Então, pronto, não deixando o Jorge descansar, há aqui uma pergunta da Patrícia Marchante, que pergunta se os isolamentos podem ter influência e podem ser aplicados consoante a orientação da parede, como por exemplo isolar a parede a norte ou só exterior, se este tipo de adaptação seria possível. Não sei se percebi bem a pergunta. É assim, segundo o regulamento, as paredes exteriores têm que ter todas o mesmo coeficiente de transmissão. Por isso elas têm que ser todas isoladas da mesma maneira. Não há aqui isolamentos diferenciados. Okay. Isso não pode acontecer. O que pode às vezes é, por exemplo, pode tentar usar técnicas, como eu estava a dizer, que em vez de estarmos a utilizar o isolamento, usarmos uns sistemas que tornam a parede não uma parede exterior, mas uma parede interior, e aí o valor do regulamentar já não é tão rigoroso, já não é tão apertado, já não é 0,50, já é superior, e funcionamos com uma técnica que podemos usar como captação de ganhos solares e de aquecimento da parede, ou até um sistema tipo parede de trombo, em que passamos um envidraçado numa zona da parede, não é? E usamos aquilo como um acumulador térmico para ventilar ar e gerar calor para o interior.
E aí já não usamos isolamento. Claro que isto não se consegue usar no edifício todo, mas às vezes são outras formas, não é? Então, agora uma questão para a Susana, aqui do Centro da Terra, que era se este tipo de construção e se este material pode ser então um material regenerativo. É o regenerativo. Eu só queria deixar uma questão relativamente ao que há bocado falámos de que o Ricardo tinha dito de todos querermos construir em terra. Eu acho que quando falamos em todos, temos que pensar em tudo. E temos que pensar que existe já um parque habitacional enorme, que já pode ser péssimo, nem ponho isso em questão, mas foram uma série de recursos que foram retirados ao meio natural. E, portanto, a visão global tem que ser uma visão integrada. Não significa isto que não esteja a dizer que a terra poderia ser o material por excelência. O que temos que dizer é que temos todos a responsabilidade, isto é quase uma frase política, temos todos a responsabilidade de todo o material que já tiramos do nosso planeta. E, portanto, acho que a primeira visão, e talvez deixe aqui o desafio aos arquitetos, é olharem para o parque edificado como recursos. E o que é que podemos fazer com estes recursos que já temos ao nosso dispor e que já gastamos e que já tiramos ao planeta. Isso seria a primeira etapa, digamos assim, é pensarmos nos materiais que já tiramos todos e que se calhar temos imensos que sem serem utilizados e que, portanto, poderíamos voltar a utilizar. E sim, a terra, sim, com certeza, como regenerativo, sem dúvida. E espero que depois de utilizarmos todos estes materiais que já tirámos ao planeta, que consigamos ser mais conscientes no uso dos materiais do planeta. Espero eu. Mas pronto, fica aqui esta reflexão. E acho que foi uma ótima reflexão. Acho que já não temos questões, penso eu. Acho que... Eu fazia só, eu estava aqui uma coisinha, só, Catarina, para completar aquilo que a Susana disse, tem toda a razão. E que esta semana eu falei com um colega exatamente sobre este assunto e que cada vez mais se fala nisso. Do parque imobiliário que nós temos, e duas questões essenciais. Primeiro, saber reabilitar o que temos e não simplesmente olhar para ele para destruir. Porque a destruição traz-nos uma série de detritos que o Jorge mostrou e que depois é preciso saber o que fazer com eles, e neste momento estamos com mais uma série de investigação e de indústrias à procura de como reciclar todo este material. A terra, lá está, por isso é que eu puxei novamente o assunto do material regenerativo, é que a terra nós podemos até destruir a casa, mas podemos voltar a construir nova casa com o mesmo material, essa é a grande vantagem. E isso não pode ser esquecido, porque nós temos, por exemplo, na cidade do Porto, na maior parte das nossas cidades nós temos o tabique, que é uma das técnicas construtivas em terra, e que tem uma série de rebocos, argamassas, que são feitas de terra e cal, que pode perfeitamente ser, e muitas vezes é só a terra mesmo, nós temos no norte de Portugal, na zona de Trás-os-Montes, o tabique de terra, especificamente com mistura de palha, e este material, ao ser retirado, mesmo que seja necessário, se é necessário, fazer uma demolição desta construção, nós podemos reutilizar este material. Não é? Por isso também aprender a reutilizar o material que está disponível. Não olhar para isto para a destruição, ou então, se for necessário realmente, então vamos reaproveitar os recursos que lá estavam para voltar à nova construção. E outra situação que eu agora, é o meu desafio para o Jorge e para o Ricardo, que era relativamente à utilização da terra em todo sítio e por todos. Outra situação que nós deparamos constantemente e que foi uma das coisas que me incentivou bastante quando cheguei a Portugal e que depois de ter descobrido a terra, eu tive que descobrir a terra fora de Portugal, não foi cá, mas depois de ter descoberto a terra, era exatamente que eu olhava à minha volta e a construção era constante.
e nós continuamos a ter isso. Em todo um lado nós temos construção nova, e a construção nova implica movimento de terra. E movimento de terra significa que há terra que está a sair daquele espaço, daquele local. E para onde é que vai essa terra? E o que é que fazemos a essa terra? Por isso, eu posso vos dizer que o gabinete de arquitetura com quem eu trabalhei na Índia, eles só trabalham com a terra do local onde o edifício é feito, ou então com o aproveitamento das terras dos edifícios dos outros projetos. Por isso não há necessidade de ir buscar terra a lado nenhum, a não ser das obras que eles próprios produzem. Claro que é um gabinete grande que tem imensa construção, mas nós aqui temos muita terra disponível que é levada para aterro e que na realidade permitia criar um parque imobiliário ou reabilitar um parque imobiliário imenso. Isso. A terra é um recurso imenso que está disponível e que pode estar... Claro que há sítios que não será tanto assim, mas na maioria do nosso território a nível mundial, eu posso dizer a nível mundial, na maior parte do território a terra é possível de ser utilizada. E com o avanço da tecnologia nós sabemos o que fazer com ela e as correções necessárias para poder trabalhar com ela nos diferentes locais. Esta é a minha visão, por isso eu achei que devia também fazer aqui, picar um bocadinho o Ricardo e o Jorge relativamente a isso. Pronto. Não precisas explicar, eu já estou super convencido. Eu também. Aliás, o Jorge está a ver se consegue comprar aquela casa do Vítor Mestre. O problema é que as pessoas que vivem lá estão tão contentes que não querem vender a casa. Percebes? Isso já comprei há bastante tempo. Não há dúvidas nenhumas. E eu também já comprei há muito tempo. Catarina, não há mais questões? Não, penso que... Só há aqui uma questão ainda do nosso perguntador de serviço, Paulo Costa. Eu não sei se ele ainda está aqui presente. Também é para todos. Eu penso que este assunto foi falado na nossa última sessão, na sexta-feira passada, e por isso pedi a intervenção da Ana, que é sobre a questão do custo. Qual é a comparação em termos de custo entre a construção convencional e esta construção, porque aqui temos muito mais trabalho manual, temos cofragem, etc. O que é que podes acrescentar sobre isso? Essa questão é sempre muito complicada, mesmo quando eu faço aos empreiteiros, eles também não me sabem dar uma resposta direta. Aquilo que eu tenho conseguido receber da parte dos empreiteiros, quando fala de custos, é muito mais o empreiteiro que dá essa resposta, é que é possível construir em terra num valor razoável, equivalente à construção corrente. Tudo é uma questão de gestão de obra e de escolha de materiais. Começamos a escolher materiais sofisticados, vamos pagar por esses materiais. Quando pensamos na terra em si, nós deixamos de ter custos a nível de transporte, a nível de acabamentos, também passa por isso, queremos fazer acabamentos ou não, na parede, se ela é levantada e fica a taipa, como o Jorge tem no cenário dele, com a taipa à vista, se vamos fazer rebocos, se vamos fazer pinturas, por isso tudo isso vai influenciar. Por isso, a grande diferença é reduzir o custo a nível de transporte e transformação, e esse valor não deixa de ser pago, mas esse é direcionado para uma mão de obra, e isso foi exatamente o que o Jorge fez referência na apresentação dele e que deu para ver que há ali uma equivalência, não é? É possível haver aqui um equilíbrio, mas também é possível haver grandes discrepâncias, não é? Pronto, mas é uma questão de mercado, é a lei da oferta e da procura, não é? E, efetivamente, se nós compararmos o número de empreiteiros que constroem com tijolo e com betão com o número de empreiteiros que são capazes de construir em condições, e aqui ponho a ênfase no em condições, uma construção em terra, é uma disparidade completa, e por isso com certeza que essas 2, 3, 4 empresas que existem em Portugal
que sabem construir em condições usando a terra, vão puxar um bocadinho mais no orçamento, porque efetivamente eles não conseguem neste momento dar resposta às solicitações que têm. Isto é uma situação normal, porque efetivamente em termos de custo, o painel de cofragem para a taipa custa quase tanto ou mesmo que o painel de cofragem do botão, só que a terra é muito mais barata do que o botão, porque principalmente se for extraída do próprio local onde se está a construir o edifício. E por isso há aqui um enviesamento que é provocado pelas leis de mercado, que é a oferta versus procura. Mais alguma questão? Pronto, não havendo. Ana. Pronto, agradeço a todos então a vossa presença, agradeço os nossos oradores, o Jorge e a Susana, a Catarina e o Ricardo pela moderação, foram impecáveis, e espero voltar-vos a ver novamente numa nova atividade da Centro Terra. Deixo aqui a informação que, mesmo que não tenham assistido às sessões anteriores ou queiram rever esta sessão, ela foi gravada e vai ser editada e em breve estará disponível no canal do YouTube do Centro da Terra. Por isso toda esta informação vai estar novamente disponível para que possam consultar e assistir. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.